Quero compartilhar com vocês hoje um texto bíblico muito oportuno, como todos os outros. Esse texto bíblico tem muito a nos falar nesta noite. Igreja do Senhor Jesus Cristo, presente aqui no templo e nos acompanhando pela internet, paz seja com você. Eu convido para a leitura da Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 ao 23. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 ao 23. Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 ao 23, diz assim: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereçais agora os vossos membros para servirem à justiça em santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça, naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero falar com vocês sobre esse tema muito oportuno, muito atual, cada vez mais atual, porque a humanidade, na verdade, ela vive um paradigma. Se engana quem diz que o mundo não é um bom lugar para se viver. O mundo é um lugar excelente para se viver hoje, muito mais do que era há 5 anos. A tecnologia, a modernidade nos trouxe grandes benefícios, o avanço da ciência. Há algum tempo, ninguém sequer imaginava, por exemplo, de fazer uma chamada de vídeo pelo FaceTime ou pelo vídeo do WhatsApp e conversar com outra pessoa lá longe ao mesmo tempo. As pessoas se veem, se conversam, se ouvem absolutamente no mesmo tempo. Isso, por exemplo, é uma modernidade, é um conforto muito grande. Mas, por outro lado, moralmente, a humanidade tem declinado numa velocidade vertiginosa. E aí está o paradigma. Por um lado, a humanidade ela progride na questão da tecnologia e do conforto, tornando o mundo um lugar muito melhor para viver do que os nossos avós e bisavós puderam presenciar.
De outra forma, por outro lado, moralmente está cada vez mais decadente, e essa decadência vai invadindo as igrejas também e levando por enxurrada as pessoas religiosas, não os cristãos, mas aqueles que são simplesmente religiosos. E então nós ouvimos questões, frases, expressões do tipo: isso não é mais pecado. Nós estamos no ano de 2023, isso não pode mais ser considerado pecado. Isso é absolutamente normal, porque todo mundo faz. A sociedade já superou essa questão. Isso agora precisa ser revisto, e aparecem alguns religiosos, inclusive, gritando que a Bíblia precisa ser reescrita, revisada e atualizada. A respeito disso, lá no passado, o Senhor questionou: porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? No outro momento, a palavra também nos adverte: por conta destas coisas, a fé de muitos se esfriará. Veja que nós temos hoje um fluxo extraordinário de pessoas que entram nas igrejas, e do outro lado uma porta maior ainda por onde as pessoas saem, procurando sempre uma comunidade que esteja adequada àquilo que ela pensa. Hoje, as pessoas não se adequam mais àquilo que a Escritura exige delas, mas elas buscam uma comunidade religiosa que se adeque às suas expectativas. Desta forma, o reverendo Leontino, por exemplo, escreveu o livro intitulado Supermercado da Fé, onde a pessoa fica aborrecida ali com determinado assunto de singularidade muito baixa e vai procurar então uma outra religião, um outro grupo, uma outra comunidade, onde ela não se sinta constrangida. Uma vez eu fui levar o meu modesto carrinho para uma avaliação, e os mecânicos anteriores não conseguiam descobrir o que estava acontecendo com a minha chimbiquinha. Mas aí o mecânico disse: aqui eu consigo, porque aqui eu passo a máquina no carro. Eu ligo aqui uns fios no carro e o computador vai fazer um scanner do carro e vai mostrar exatamente onde está o defeito. E aí eu vou e corrijo o ponto em que o equipamento mostrou que tem defeito. E depois eu fiquei pensando: que coisa extraordinária que é a palavra de Deus. Que coisa extraordinária que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o scanner do ser humano. A Bíblia Sagrada, ela se conecta conosco e passa um scanner em toda a nossa vida, nos mostrando onde nós temos a oportunidade de melhorar, nos mostrando onde nós devemos de fato evoluir. É muito acertada a expressão que diz que quando nós lemos a Bíblia está nos lendo e nos fazendo evoluir como pessoas, como cristãos. Você se considera uma pessoa livre? Eu já vi muita gente dizendo: eu sou livre, eu faço o que eu quero da minha vida, porque eu sou livre. Há pouco tempo aí, alguns meses, nós estávamos discutindo sobre o Brasil, que o Brasil tinha que ser um país livre, e as pessoas tinham que se sentir livres. Nós temos advogados aqui na igreja, neste culto. Nós somos de fato livres? Há alguém que possa dizer que é livre? Veja, mesmo no princípio de filosofia básica, nós temos que admitir que não há pessoa que seja de fato livre. Se tem um farol vermelho lá na esquina e aquele farol fecha, por que eu não passo o farol vermelho? Porque eu posso causar um acidente, no mínimo eu posso levar uma multa. Então eu sou impedido de passar o farol vermelho. Ora, se eu sou impedido de passar o farol vermelho, eu não tenho liberdade para passar. E se eu passar, posso sofrer as consequências daquilo. Uma vez um rapaz, um amigo estava conversando, muito nervoso, porque teve uma discussão no trânsito, e o outro colega que estava participando da roda disse: mas por que você não bateu nele? E ele disse: mas se eu batesse nele, eu ia parar na delegacia e ia ser preso. Então veja, a vontade de bater no outro foi suprimida pelo perigo, pela possibilidade dele responder criminalmente por aquela agressão. Então ele não era livre para fazer o que ele bem entendia. E os homens casados aqui sabem que essa coisa de liberdade é muito relativa, né? Agora há pouco estava conversando com um garotão da igreja aí que quer se casar. E rapidamente eu e o Jefinho já corrigimos, né?
O Jefinho disse assim: você fala ou eu falo? Deixa ele descobrir sozinho. Ele vai ver que quando casa a liberdade definitivamente acaba, né? As meninas deixam a gente achar que manda, quando na verdade elas vão com aquele jeitinho todo delicado, nos levando para o bom termo que elas querem. E na maioria das vezes elas têm razão. Na minoria das vezes elas não assumem que não tinham razão, está tudo certo também. Então veja que nós não temos tanta liberdade assim. Com relação à nossa fé, não é diferente. Não é diferente. A nossa mente é um campo. A mente é aquilo que a Bíblia vai chamar de coração. A Bíblia não fala o coração é a fonte dos desejos pecaminosos, não sei mais o que. Não é o coração, esse músculo aqui que fica bombeando sangue para o corpo. A Bíblia está se referindo à mente humana. E a mente humana, ela é um território que ela nunca está desocupada. Nunca está desocupada. Ou ela está ocupada pelo Espírito Santo de Deus, ou ela está ocupada pela concorrência. Mas desocupada nunca está. Então, ou nós ocupamos a nossa mente com a palavra de Deus e entramos então numa luta constante com o nosso ser, buscando a santificação, buscando a difícil tarefa de fazer a vontade de Deus, ou nós abrimos mão disso e entregamos a nossa mente para a concorrência funesta e acabamos fazendo aquilo que desagrada a vontade do nosso Deus. Nem sempre a nossa vontade, a vontade pecaminosa, a vontade do pecado que foi plantado em nosso coração. Mas então, nesse ponto, eu deveria tentar esclarecer com vocês o que é pecado. Bem, se eu fosse perguntar para o catecismo, tem o catecismo maior, o catecismo menor, aquele livrinho que a gente nem sabe mais na igreja que existe, mas que são documentos adotados pela Igreja Presbiteriana Independente, o catecismo ele vai dizer que pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus. Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Então só a criatura racional é que tem a capacidade de pecar. A Escritura nos diz que todos pecaram e, portanto, todos nós estamos afastados da glória de Deus. Consequentemente, não há, exceto Jesus, um único ser humano que já tenha pisado a face da terra ou que venha esta terra pisar no futuro, que possa dizer: eu não peco, eu sou uma boa pessoa. Eu já ouvi muito isso. Eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, não fumo, não jogo, não faço mal a ninguém, como se não tivesse pecado. Pecado, na verdade, colocando num jogo de palavras bem mais simples de entender, para nós começarmos a entrar nessa questão do coração humano, da mente humana, pecado é tudo aquilo que nós fazemos quando não estamos satisfeitos com Deus. Ficou mais fácil, embora seja mais comprometedor. Pecado é aquilo que você pratica quando você não está satisfeito com Deus. Quando Deus diz para você assim: olha, toma este caminho aqui. Aí você diz assim: não, mas esse caminho é demorado. Esse caminho exige de mim, eu vou por aqui. E Deus diz: se você for por este outro caminho, esta não é a minha vontade. E aí você se aborrece com Deus, porque você quer ir por aqui. Isso é pecado. Quando você não está satisfeito com Deus. Nós pecamos, via de regra, porque nós acreditamos que há alguma recompensa ou promessa de felicidade na prática do pecado. Portanto, quem adultera, por exemplo, entende que vai ter momentos de aventura e de prazer por conta do adultério. Quem rouba acha que vai conseguir algum lucro muito mais rápido do que trabalhar. A questão é que o pecado é plantado no coração humano pelo diabo, que é o pai da mentira e que é acusador. Portanto, pecado é aquela coisinha que nunca promete o que cumpre. O pecado é mentiroso. Ele seduz o coração, ele faz promessas ao teu coração e ele nunca vai cumprir aquilo que ele prometeu. O pecado promete liberdade,
O pecado promete alegria, promete felicidade sem fim, mas nunca cumpre as suas promessas, porque o pecado nunca fala a verdade, porque o pecado se origina do trono das trevas e não do trono da luz. Nós cantamos agora há pouco que Deus não é homem para mentir. O pai da mentira, como disse o próprio Jesus, é o diabo. Portanto, o nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo começa quando nós nos colocamos numa condição de querer deixar de pecar, muito embora isto seja absolutamente impossível. Mas nós nos colocamos nesta condição de querer deixar de pecar, de nos entristecermos quando pecamos, quando caímos e pecamos. Tem um irmãozinho que todos os dias ele me manda versículos bíblicos, logo pela manhãzinha, por volta de 6, 6:30 da manhã. O versículo que ele mandou hoje foi uma constatação que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo dizia assim, mais ou menos, que a mente dele, obviamente uma mente povoada pelo Espírito Santo, manifestava o desejo de agradar a Deus. Mas o seu corpo, diz Paulo, acabava fazendo coisas pecaminosas que desagradavam a Deus. E aí Paulo continua dizendo o seguinte: eu quero fazer o bem, mas o meu corpo acaba fazendo coisas que são pecaminosas. E aí ele faz um desabafo que é a coisa mais extraordinária, tamanha sinceridade do apóstolo Paulo. Ele diz: que miserável homem que eu sou, que miserável homem que eu sou. Portanto, não basta somente a intenção de não pecar, nós precisamos vigiar todo o nosso corpo e a produção que o nosso corpo opera durante o decorrer do dia. Porque muitas vezes nós pecamos desapercebidamente, não que por conta disso nós sejamos absolvidos das consequências do pecado, absolutamente. Mas em muitos casos nós queremos fazer o bem, nós queremos agradar a Deus, mas querendo agradar a Deus, a gente profere uma palavra que fere o outro. A gente levanta a mão para ferir o outro, a gente agride o outro, a gente se desanima com Deus, a gente se aborrece com a criação de Deus. Eu olho para o outro ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus e fico com raiva do outro ser humano. E a raiva, a ira, também é um pecado. Uma das coisas, eu gosto muito de me observar, e por conta disso eu sofro porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Mas uma vez, eu estava brincando com um cachorrinho que eu tinha lá em São Paulo, o meu cachorrinho, eu gostava muito do meu cachorrinho. E ele estava ali no meu colo e eu brincando com ele, e eu levantei a mão para colocar a mão no cabelo. E no que eu levantei a mão, ele se encolheu todo e ficou piscando, como se esperasse que eu fosse bater nele. Aquilo me doeu o coração de um jeito, e eu disse: meu pai, essa criatura que eu gosto tanto por causa de um gesto, se encolheu todo, e não sei lá, nos pensamentinhos que os cachorros constroem, não sei como que funciona a cabeça do cachorrinho, mas ele entendeu que eu, o seu amigo, pudesse agredi-lo. Embora esta não tenha sido a minha intenção, foi o que o meu gesto deu a entender. Daí vem aquele livrinho extraordinário do Pierre Weil e do Henri Tampacol, que diz: o corpo fala. Porque às vezes nós falamos com o nosso corpo e mentimos com a nossa boca. É a mesma coisa que hoje lá na feijoada: não vou comer a feijoada não, né? Feijoada engorda, e eu estou desse tamanho assim, ó. Daí eu digo assim: eu sou vegetariano e sou desse tamanho assim. Os únicos vegetarianos que eu conheço que são desse tamanho assim é a vaquinha, o elefante. Eles são vegetarianos e são desse tamanhozão. Ser humano vegetariano desse tamanhozão eu não conheço não, né? Então fala uma coisa com a boca, mas o corpo está dizendo outra. Às vezes nós falamos: eu amo Deus, eu sirvo Deus, mas as minhas ações dizem outra coisa. É isso que a palavra de Deus diz, que quando nós dissemos que não temos pecado, nós mentimos e fazemos Deus mentiroso. Como Deus não é mentiroso, a mentira está só na minha mão. Então nós podemos, por exemplo, e devemos aumentar o nosso ódio pelo pecado, pelo desejo pecaminoso no nosso coração, mas não contra as obras de Deus. E é claro
que isso seria uma luta diária, se não fosse uma luta de toda a nossa vivência neste mundo. O que devemos fazer então, diante desse quadro? Identificar ações e atitudes pecaminosas. Identificar. Do ponto de vista de Deus, todo pecado contra Ele é algo muito sério. Todo pecado contra Ele é algo muito sério. Todos os pecados. Ainda que para você seja só um pecadinho. Vai faltar no culto, aí diz para o pastor, é que chegou gente em casa. Não chegou gente em casa coisa nenhuma, mentiu, pecou. Eu não posso dar o dízimo esse mês porque eu estou apertado, pecou, mentiu, podia dar o dízimo, usou para outra coisa. E são tantos exemplos, né? Para você existe pecadinho, você consegue fazer essa divisão? Você consegue estabelecer uma hierarquia de pecado? A hierarquia de crimes é humana. Existem crimezinhos mais simplesinhos, que hoje em dia a pessoa nem fica presa mais, sai da delegacia antes do policial. Existe crime de porte médio, com possibilidade de violência. Existe crime mais grave, onde a pessoa deveria ficar presa durante mais tempo. Mas e diante de Deus? Tem pecadinho e tem pecadão? Não, tudo é pecado. Diante de Deus, você contar uma mentira para o seu marido, você contar uma mentira para a tua esposa, é um pecado tão grave quanto você praticar o adultério ou tirar a vida de alguém. Tem o mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho. Como que você reage quando alguém peca contra você? Qual que é a tua reação? Os seus pensamentos, aquilo que anda ocupando o teu pensamento, aquela coisa que você pensa mais durante o dia, e todos nós pensamos o tempo todo, mas aquela coisa na qual você passa o dia todo pensando, você dorme, deita, fica com o olhão olhando para a laje assim, né? Perdendo sono com aqueles pensamentos. Esse pensamento que ocupa a tua cabeça o dia todo, honra a Deus? As suas ações com essas pessoas refletem o caráter de Deus? Você confia que quando você está passando por uma situação complicadíssima, densa, quando você está passando por este problema, esse furacão na tua vida, você consegue ter a convicção de que mesmo aí Deus está no controle de todas as coisas? Você aceita aquilo que Deus dá para você sem reclamar? Se Deus nos ordena que nós devemos pensar ou agir de determinada maneira e nós não o fazemos, isso é pecado. Isso é pecado. Grande ou pequeno, todos os pecados diante de Deus são hediondos. Tiago 4,17 diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, está pecando. Qual o segundo passo então que nós devemos ter? Reconhecer todos os pecados, dar nome para os pecados. Você já percebeu que muita gente vai fazer oração e diz assim, Senhor, perdoa as nossas falhas. Já ouviram oração assim? Já? Perdoa as nossas falhas? Pecado virou falha. É pecado. E dar nome ao pecado, ira no coração, raiva no coração, é pecado. Medo no coração é pecado. Ansiedade é pecado. Aliás, nós estamos trabalhando o tema ansiedade nos estudos bíblicos. Começamos na quinta-feira passada, vamos ficar mais algumas quintas-feiras tratando disso. Então, esta é uma batalha que deve ser travada diariamente. Ninguém que nasceu de Deus pode viver em paz com o pecado. Se você se chama pelo nome de cristão, se você se chama pelo nome de cristã, e você dorme com o pecado, não faz o menor sentido. Se você levanta o nome de Jesus,
mas anda de braços dados com o pecado, isso não faz o menor sentido. 1 João 3,9 diz: ninguém que nasceu de Deus pode viver em paz com o pecado. Será que em alguns momentos ou diversos momentos das nossas vidas não estamos vivendo em paz com o pecado? Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é mudar o padrão pecaminoso do nosso coração. Essa é a nossa grande luta. O desejo de glorificar, de honrar a Deus com as nossas ações. 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ah, pastor, eu não sei qual que é a finalidade da minha existência nesta vida. Eu ainda não entendi, pastor, por que eu nasci neste mundo. Ah, eu não sei direito que rumo que eu devo seguir. Sabe qual que é a tua principal missão nesta vida? A principal, número 1, é glorificar o nome de Deus. As outras vêm na classificação 2, 3, 4, 5, 6, 7. A número 1 é glorificar o nome de Deus. Então lá no teu trabalho, onde você trabalha, você precisa com o teu trabalho glorificar o nome de Deus. Nós temos diversos músicos aqui. Quando você for colocar nota musical no teu instrumento, pense assim: esta nota musical, em primeiro lugar, é para glorificar o nome de Deus. Em segundo lugar, para agradar o meu consumidor. Se você vai fazer uma refeição para a sua casa, como foi feita hoje lá aquela feijoada, eu não paro de falar na feijoada, né? É para fazer fusquinha para quem não foi. Você vai comer aquela feijoada, as pessoas foram preparar aquela feijoada. A primeira intenção do grupo não pode, em hipótese alguma, ser: vou agradar o pessoal da igreja. Não, essa é a segunda intenção. A primeira é glorificar o nome de Deus. Quando você atende um telefone, as palavras que você vai dizer ali tem que ser nesse sentido: o que vai sair da minha boca agora precisa glorificar o nome de Deus. Se você é vendedor, pense que você está oferecendo um produto para o próprio Senhor Jesus Cristo, para você glorificar o nome de Jesus. Vai fazer uma prova na escola? Esta prova aqui eu vou glorificar o nome de Jesus. Qualquer atividade que você vai fazer na tua vida, faça com primeira intenção glorificar o nome do Senhor. É isso que a palavra diz: quer você coma, quer você beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então eu caminho agora para a conclusão, entendendo que você já tem bastante claro na tua cabeça essa questão do pecado. E como que a gente sai daqui então preparados para viver o dia a partir de amanhã? Vou dar uma liçãozinha de casa para vocês, para mim também, para nós. Mentaliza aí na tua cabeça agora. Mas aqui não tem esse negócio de vira para o teu irmão e falar alguma coisa, não. Esse negócio a gente não somos useiros e vezeiros disso, não. É você com Deus, tá? Pense aí 3 pecados que você comete todas as semanas. E não adianta fazer careta de que está difícil. Ai, pastor, deixa eu pensar aqui. Não é tão difícil, não. Tenta numerar 3 pecados que você comete durante a semana. Pensou? Desses 3 pecados, verifique se são aqueles pecadinhos que você não está disposto a mudar de vida para se afastar desse pecado. Eu estava lendo um livrinho esses dias e vi uma pergunta lá que me inquietou. Eu já compartilhei com vocês, né? Que pecado você está disposto a fazer para não glorificar o nome de Deus? Essa pergunta me deu um arrepio na nuca. Porque o meu medo particular, o meu maior medo particular, espiritualmente falando, nós sabemos que demônios são seres espirituais. Não são seres que você pode ver, é impossível vê-los, né? Demônios eram anjos que caíram do céu. Então, meninas, cuidado aí quando os meninos chegarem para você e falarem assim: você é um anjo que caiu do céu. Está chamando você de demônio, porque anjo que caiu do céu
é demônio. Então cuidado com essa expressão de carinho, que a partir de agora os meninos não vão usar mais, né? Seu anjo do céu que caiu na minha vida. Ela acabou de chamar a pessoa de capeta, né? Mas o meu medo é que estes seres espirituais, vamos imaginar que 2 deles estejam aqui do meu lado. Aqui, pastor, na igreja? Sim. Antes de nós chegarmos na igreja, ele já estava aqui. Porque não são as paredes que impedem os demônios. Eles podem atravessar a parede, eles vão para lá, vão para cá. O único lugar que pode ser blindado a ação do demônio é a nossa cabeça, não o espaço físico. Então o meu medo está justamente aí, que eu veja 2 demôniozinhos aqui enquanto eu converso com vocês, rindo da minha cara e apontando para mim e dizendo: ai, o impostor está falando uma coisa que ele não vive. Isso me deixa trêmulo de medo. Eu não posso desapontar o meu Senhor desse jeito. Você tem esse medo de ser chamado por um demônio, de ser debochado por um demônio, te chamando de impostor, de impostora? Então, numere esses 3 pecados que você não planeja realmente parar de cometer, ou pelo menos você não está pensando em parar de cometer. Segundo, existem situações na sua vida em que você precisa mudar as suas reações, mas você não está disposto a mudar? Sabe aquela pessoa grossa? Esses dias a Alexa fez essa pergunta para nós. Sabe qual que é o único tempero que não se dá com os outros temperos? O sal grosso. Você é grosso na hora de lidar com as pessoas? Você é uma pessoa grossa na hora de lidar com as pessoas? O que você fala, do jeito que você fala, revela Deus no teu coração ou não? Você estaria disposto a mudar isso? Você estaria disposto a mudar o pecado da ingratidão? O pecado do orgulho? Estaria disposto? O pecado da impaciência é um pecado também. O pecado da frustração, esse é um pecado também. Do ressentimento, da fofoca, do descontentamento. O pecado da mania de querer manipular as pessoas à sua volta. O pecado da ira. O pecado da preocupação. O pecado do mundanismo. Pecados de pensamentos lascivos. O egoísmo. O pecado da língua afiada, o pecado da falta de autocontrole, da insubmissão, o pecado de uma atitude desrespeitosa para com seus pais, o pecado de uma atitude desrespeitosa com tua esposa, com teu esposo, com os teus filhos. Outra perguntinha, já estou terminando de verdade. Quais os pecados você deixa passar ou aceita que todos cometem? Quais os pecados que são cometidos bem do teu lado e você silencia? Pergunte a si mesmo por que você comete alguns pecados todas as semanas e outros você nunca comete. Tem pecados aqui que nenhum de nós nunca cometeu. Por exemplo, matar. Você já matou alguém? É um pecado que a gente não... Já matou, Talmai? Já? Misericórdia. Então tem pecados que a gente nunca comete. E tem pecado que a gente aceita cometer. Se nós nunca cometemos determinados pecados e aceitamos outros tipos de pecados, não estamos escalonando os pecados em pecadinhos e pecadão. O que é que torna esses outros pecados que você pratica aceitáveis? Como você fundamenta para que aquele outro pecado é aceitável? Ah, isso pode. E você inclusive coloca eufemismos, como por exemplo, a mentirinha branca é uma invejinha gospel, foi necessário, né? Você acha que você aceita esses pecadinhos porque ninguém é prejudicado? A decisão de pecar é porque não atinge o outro? Você acha que esses pecadinhos você os comete porque ninguém descobre que você está cometendo esse pecado?
enquanto ninguém sabe, não é pecado? Você consente nesses pecados porque você os pratica com frequência? Você consente com esses pecados na sua vida porque não há nenhuma evidência externa de que você os pratica? Eles estão somente na sua mente? No entanto, como nós acabamos de ver, a luta contra o pecado é muito longa, difícil e às vezes aparentemente impossível. Mas nós podemos tomar uma decisão hoje, simplesmente reconhecer a seriedade do pecado, o poder ilusório do pecado e o poder enganoso do pecado. Se você reconhecer hoje, teremos saído daqui com a noite completa. Reconhecer o poder ilusório do pecado, o poder enganoso do pecado, já teremos saído daqui vitoriosos. É preciso ter o desejo de lutar o bom combate, mas também de entender o que a Escritura nos diz a respeito do pecado e nos basearmos por isso. Minha intenção, meu irmão e minha irmã, é que você saia daqui hoje, pelo menos muito consciente de que esses pecados podem atirar você pelo abismo. E não só te atirar no abismo, mas levar contigo todas as pessoas que você acabou influenciando com a sua vida pecaminosa. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós saiamos daqui hoje novas pessoas. Amém?